Maurício, para onde foi a senzala? Tropos da raça na fotografia brasileira. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui e é uma honra terminar. Mas é muito bom terminar, por um lado, porque como eu hoje decidi que eu não ia fazer nenhuma explanação de natureza teórica, vocês consideram que a teoria já foi formulada brilhantemente pelos colegas e vamos apenas ver umas imagens, vamos ver figurinha. Mas eu não posso deixar de todo mundo de dizer que essa é uma fraternidade cujo pertencimento sempre nos emociona, né? Enfim, é isso. Eu vou contar para vocês uma história que surge de uma pergunta que eu me fiz no final do ano passado. Eu vou contar para vocês e vamos ver onde eu cheguei. Ou pelo menos parte das coisas que eu cheguei vendo isso. Em dezembro de 2013, Casagrande Senzala, o clássico de Gilberto Freire, completou 80 anos. Talvez não possa haver síntese mais expressiva do lugar simbólico ocupado por esse livro na cultura brasileira que essa ilustração publicada no Jornal Diário de Pernambuco, Estado Natal de Gilberto Freire, e onde ele viveu praticamente toda a sua vida. Podemos ver os 3 braços erguidos, pertencentes respectivamente a um branco, um índio e um negro. Isso que erguem é simultaneamente um livro e a bandeira nacional brasileira. A despeito das inúmeras críticas e revisões nas décadas que seguiram a sua publicação, esse livro segue sendo nosso ensaio sociológico mais influente e, sobretudo, a mais persistente das interpretações da sociedade brasileira. Na proposição de Freire, a Casagrande e a Senzala formariam uma dualidade fundamental, fundadora não apenas da sociabilidade privada dos brasileiros, como da cultura política do país. As duas construções, vizinhas uma da outra, seriam simultaneamente antagônicas e complementares, assim como os senhores e os escravos que as habitariam. Como era de se esperar, preparou-se uma bela edição comemorativa com a fotografia de uma magnífica Casa Grande na capa. Sob um céu crepuscular, ela ergue-se linda, glamurosa, a iluminação monumental sugere a locução de um filme ou novela de televisão. Mas algo nos inquieta nessa imagem. Para onde teria ido a senzala, ou a imagem do escravo associada a ela, que costumava estar presente nas capas das dezenas de edições anteriores do livro? Por que os atuais editores sentiram-se à vontade de subtrair da capa a complementaridade das duas estruturas, complementaridade que Freire procurou enfatizar com a utilização de um E comercial, né, que era muito raro no Brasil naquela época, não se usava, e quem os autorizou, enfim, ou melhor, como essa fotografia, que vimos há pouco, os autorizou. De modo a responder essa pergunta, eu comecei uma investigação iconográfica em torno das figurações da raça na fotografia brasileira. Isso é, em torno das marcas, que são exatamente isso que ele chamou, esse gesto que faz a performance, né? Em torno das marcas que operam na fotografia como condição de inscrição da racialidade de certas imagens, em particular aquelas onde se encena alguma dualidade. Não temos tempo aqui de explorar todo esse corpus, mas é importante mencionar que, em meados do século XIX, começou a formar-se um consenso de que o povo brasileiro havia sido forjado pela mistura de raças e que seu destino seria alcançado com a hegemonia dos brancos, em particular dos portugueses, cujos direitos, inclusive sexuais, decorriam de sua vitória sobre os nativos no âmbito da conquista. O pintor romântico Almeida Júnior pinta a expressão mais viva desse branco tropicalizado que desbrava e deflora. É o derrubador brasileiro, vocês veem aqui. Um óleo imenso em que o herói, em tamanho natural, repousa recostado a uma rocha com um poderoso machado em uma das mãos. Mas o incontornável punctum da obra, para onde o olhar do espectador necessariamente converge, é o volume do sexo sob as calças brancas. É um quadro que deve ser lido
Em contraponto com temas recorrentes da pintura da época, a bela índia nua solitária na praia, como a Moema de Vitor Meirelles, ou a Iracema de Zé Maria de Medeiros, que vocês veem aí do lado, né? A Iracema está ali, né? Essa é a Moema, a Iracema acho que eu não trouxe. E as representações melancólicas da morte dos guerreiros selvagens, como o último tamoio de Rodolfo Amoedo. As vantagens sociais e civilizatórias no primeiro século após a conquista, portanto, somavam-se nas palavras de Paulo Prado, em Retrato do Brasil, de 1924, palavras que Freire vai retomar, a o que Paulo Prado chamava as considerações priápicas. É verdade? A expressão fotográfica mais usual dessa prerrogativa da conquista foi o retrato do grande homem branco rodeado por gente de cor, como esse oficial branco do Exército Brasileiro, ladeado por duas crianças que brincam de soldado em um acampamento de tropas na Guerra do Paraguai. O duplo contraste da cor e do tamanho, mesmo no período republicano, é um modo frequente de valorizar a diferença de um homem importante, como, por exemplo, nessas duas fotografias de Zé Medeiros, uma de um pintor alemão que chegou ao Brasil como refugiado de guerra e outra do Juscelino Kubitschek, durante uma visita a uma pequena vila na Amazônia. Além da estatura, um dos tropos mais utilizados para caracterizar a distância entre as raças é a relação com a técnica. As discrepâncias no domínio de dispositivos técnicos entraram num anedotário fotográfico muito cedo no século XIX. É sempre a mesma piada. Em 1864, índios fogem do ateliê do fotógrafo. Menos de 2 anos depois, o mesmo periódico, a Semana Ilustrada, repete a piada. Agora é uma negra que, ao receber a ordem de olhar para o vidro, levanta-se e mergulha na objetiva. Não apenas os fotógrafos se parecem em ambas as caricaturas, como o seu comportamento é o mesmo. Por que o fotógrafo sempre vira as costas no momento da exposição? Por que ele não permanece vigiando esses modelos, como costuma fazer com os demais clientes? Está sempre olhando, depois o cara se mexe, porque se mexer, né? Não se mexe. A resposta para isso é, de certo modo, a dimensão inconsciente dessas caricaturas. Toda a arte do retrato burguês estava baseada na reciprocidade do olhar entre fotógrafo e modelo. Como Walter Benjamin observou, tal correspondência devia-se a que ambos sentiam-se à altura da técnica que lhes servia. Com os índios e a escrava, essa reciprocidade não pode acontecer. Assim, para que a anedota possa funcionar, o fotógrafo deve dar as costas para seus modelos. Ele não pode deixar de dar-lhes as costas, pois sem equivalência entre fotógrafo e modelo, e técnica, o que constitui o fundamento do retrato burguês, ele não pode ser realizado. Por mais que avancemos no século XX e até os dias de hoje, nunca conseguimos nos livrar dessa anedota. Os índios brasileiros são os objetos recorrentes das suas infindáveis reencenações. Há toda uma narrativa em relação a aviões, por exemplo. Ela eventualmente começa com aeroplanos sendo atacados por flechadas, passa pelos contatos imediatos e pode terminar com índios pilotos. Observemos essa fotografia de uma índia datilógrafa no Serviço de Proteção aos Índios no Rio de Janeiro. Em seu livro recente, minha colega Luciana Martins chamou atenção para a pintura no fundo da cena, uma alegoria do naufrágio em que morreu o poeta romântico Gonçalves Dias, em 1864. Essa justaposição, obviamente, não é gratuita. Ela escreve, né? Enquanto a mulher e a máquina, eu estou traduzindo do inglês, então tá, né? No fundo, encenam o espírito, enquanto a mulher e a máquina, no primeiro plano, encenam esse espírito de uma missão civilizadora moderna, o quadro, no fundo, inverte o tropo canônico do primitivo que perece tão comum na literatura indianista e nas belas artes, na qual o índio morre na praia, como a gente viu naquelas pinturas, né? Aqui é o poeta e não um índio que perece. Ainda que a presença desse quadro naquele serviço evoque o indianismo romântico, o naufrágio do poeta serve aqui para exaltar a supremacia de um indianismo realista e pragmático do Estado republicano. Recordemos que, na mesma época em que essa fotografia foi feita, o poeta futurista brasileiro Menotti Del Picchia proclamava a morte da mulher tuberculosa lírica e exigia pelos pulmões na Semana de Arte Moderna, de 22, em São Paulo. Estou citando. Queremos uma mulher ativa, bela, prática, útil ao lar e na rua, dançando um tango e datilografando uma conta corrente. Fecha.
Nunca saberemos que documento essa índia datilografava, né? Mas, meio século depois, o tipo de assimilação civilizada que essa fotografia encena já não é mais considerada adequada. O tropo do selvagem diante da técnica permanece mais eficaz do que nunca, e a ele se recorre com ainda mais frequência. Mas agora já não é preciso contrapor o índio civilizado ao bravio. Nas últimas décadas, é por intermédio do contato e da apropriação da tecnologia, videocâmeras, laptops e celulares, que um índio se torna ainda mais índio. A perenidade de um tropo, quer dizer, não implica, portanto, que o seu significado permaneça o mesmo ao longo do tempo. De fato, é a sua sobrevivência, a despeito inclusive da inversão de seu sentido, que mais o caracteriza. A Bivarbo já havia nos alertado disso em sua investigação a respeito do que chamava fórmulas páticas, ou fórmulas do patético. Quando olhamos a fotografia desse terreiro de café, em 1865, no Rio de Janeiro, logo percebemos os contrastes entre o menino branco e as crianças negras. Diferenças que não são apenas de traje, mas também de acesso ao objeto técnico. Enquanto os escravos trabalham o café com ferramentas pesadas, só a criança branca dispõe efetivamente de um brinquedo, um triciclo em forma de cavalinho. A presença desse brinquedo parece ser, de fato, a razão de ser dessa fotografia. Junto ao menino branco está sua babá negra, que talvez tenha sido sua ama de leite. Ela está grávida novamente, e perto dela uma outra escrava carrega o filho nas costas. Ainda que a colheita de café seja pouco expressiva, não vai faltar leite para a prole da senhora branca no fundo da cena. Mas, para além desses sinais mais evidentes, o que mais essa fotografia pode nos dizer? Quão civilizado ou civilizador é esse triciclo? Que outras histórias ele pode ainda nos contar? Um leitor de Gilberto Freire não poderia deixar de imaginar que, graças ao triciclo, as crianças negras talvez tenham sido dispensadas do papel de servir como cavalinhos para o senhorzinho. Uma cena que Freire considera fundadora da cultura política brasileira, indissociável para ele do mandonismo senhorial lentamente adquirido no trato sádico e eventualmente sadomasoquista com os escravos. Estarei indo longe demais ao sugerir que esse triciclo cumpre também um papel civilizatório para essa criança branca? Ou a fotografia enquadrou as crianças negras e o triciclo para mostrá-los ambos disponíveis e intercambiáveis? Até onde podemos ir na leitura dessas imagens? Você vê que ali no cantinho está o pedacinho da antiga capa de Casagrande, onde tinha a cena da brincadeira, né? De cavalinho, com os escravos. Como sabemos, a transição do Império Escravocrata para a República não foi capaz, até hoje, de superar o abismo social que ainda mantém a maioria dos negros entre os estratos mais pobres da população. Não surpreende que essa distância tenha repetidamente assumido a forma folclórica da tradição. Assim, em um livro sobre a Bahia, destinado a turistas, publicado em 1955, o mais moderno edifício da cidade de Salvador, na época, até hoje, um dos endereços mais residenciais mais luxuosos da cidade, é enquadrado como uma vendedora de doces em primeiro plano, uma baiana em trajes típicos. Uma outra imagem do mesmo edifício, no mesmo livro, agora vista através do arco em ruínas de uma antiga fonte colonial, não deixa margem à dúvida quanto ao sentido que se pretendeu imprimir a primeira fotografia. A diferença social se dilui em uma manifestação do passado que não é mais escravista, mas tradicional, folclórica e turística. Em ambas as fotografias, o edifício modernista, verdadeiro protagonista da cena, aparece sempre em segundo plano. A repetição dessa composição por fotógrafos diferentes não é apenas sintoma de uma modernidade que é antes aspiracional do que real. Modernidade que permanece, nesse sentido, tão distante da realidade brasileira da época, quanto a distância social que separa os moradores desse edifício da vendedora de doces do outro lado da rua. Nesse flagrante de uma recepção em uma propriedade luxuosa nas cercanias do Rio de Janeiro, a baiana típica serve a mulher moderna e rica e sorri para nós. Enquanto isso, a convidada tenta dominar, com o auxílio de um garfo, um quitute originalmente concebido para ser comido com as mãos. A finesse incompetente da madame desconstrói a folclorização chique da cena, pois inscreve no gesto a distância social que separa as duas mulheres. Nas últimas décadas, com o incremento de políticas públicas de discriminação positiva, entre essas cotas de acesso às universidades públicas,
e outras iniciativas de promoção de direitos da população negra, os tropos fotográficos baseados nos contrastes raciais tenderam a diminuir. Mas fortaleceram-se as expectativas de que a fotografia pudesse ser portadora de uma revelação essencial a respeito de uma identidade negra fundamental, mais ou menos latente, imune às encenações folclóricas e, sobretudo, carnavalescas. Em um livro publicado em 2006, com o apoio da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Governo Federal, o fotógrafo André Cipriano percorreu algumas das comunidades ditas quilombolas no Brasil. Isso é, comunidades negras nas regiões rurais do Brasil, formadas por populações remanescentes de quilombos, acampamentos de escravos fugidos, etc., ou de negros livres e libertos, que associaram-se em vilas agrícolas, cuja vida coletiva apoiava-se em graus variados numa matriz cultural e religiosa africana. Tanto a exposição como o livro são pontuados por esses grandes retratos, cujas legendas denunciam o desejo de fazê-lo falar com ainda mais força do que os registros da cultura material e da vida coletiva. Assim, podemos ler ao pé de alguns deles que, nas tradições africanas, estou juntando pedaços de legendas, né? Nas tradições africanas, são as mulheres mais velhas que acumulam o saber e o conhecimento, ou que o silêncio e a força da expressão do povo quilombola querem dizer muito mais para a sociedade brasileira, né? São marcas de identidade, espelho de um espaço brasileiro precioso, etc. Nesses rostos, as legendas vislumbram o passado remoto da diáspora africana, a expressão ancestral do povo quilombola e as heranças do passado. Os close-ups extremos do povo quilombola parecem perseguir uma das características que Walter Benjamin atribuir à aura. Quanto mais de perto se olha, mais de longe ela nos devolve o olhar. Aqui. Em 1951, José Medeiros havia fotografado pela primeira vez para a mais popular revista ilustrada brasileira, O Cruzeiro, o ritual de iniciação de uma noviça Iaô no candomblé da Bahia. Uma das matérias chamou-se apelativamente As Noivas dos Deuses Sanguinários. Vemos os cabelos das moças sendo raspados e os corpos entrando e sendo pintados e finalmente cobertos de sangue e penas de animais mortos. Na época, o escândalo superou o valor etnográfico das imagens, mas ninguém observou o contrassenso, o verdadeiro paradoxo cultural e temporal da presença de um calendário da Coca-Cola na parede da casa onde o ritual está sendo realizado. Vocês veem, tem um calendário da Coca-Cola lá atrás. Ninguém. Eu sou a primeira pessoa que viu isso. Tenho essa honra. Nas fotografias quilombolas de André Cipriano, tal calendário não teria permanecido invisível. Era impossível não ver esse calendário. Ele jamais teria deixado o calendário entrar ali, né? Seus enquadramentos próximos funcionam como um certificado do isolamento imaginário dessas comunidades, fundamental para sustentar suas reivindicações diante da opinião pública dos brasileiros urbanos. São também a contrapartida espiritual de um dos tropos raciais mais recorrentes no Brasil a partir da década de 70, particularmente com a expansão do uso da cor por fotógrafos documentais e artísticos. A pele adquire um expressivo valor fotográfico, valor como superfície de inscrição de cultura e beleza, como nas deslumbrantes fotografias feitas por Morim Biciliar, no Parque Nacional do Xingu, valor de substância plástica, com o qual tinge-se cores de ambiente urbano nas cidades amazônicas, como nas imagens do fotógrafo paraense Luiz Braga, valor de sedimento de uma história de dor e gozo, que compartilha com suas cicatrizes com as paredes dos bordéis da Bahia e academias miseráveis de boxe no Rio de Janeiro, como nas séries de Miguel Rio Branco. Quão longe nos colocam hoje as obras contemporâneas, como as de Cipriano, Biciliar, Braga e Rio Branco, dos tropos fotográficos da raça que marcaram o fim do século XIX e as primeiras 5 ou 6 décadas do século XX. Quão longe estamos das figuras da dualidade, tão bem sintetizadas por Freire no binômio Casagrande e Senzala? Longe o bastante para que a capa do livro tenha sido inteiramente colonizada pela Casagrande? Quer dizer, o modelo da pureza isolou, foi tão longe que tirou da capa, né? Ainda em busca de respostas, lembrei-me do catálogo de uma exposição realizada em 82, em João Pessoa, Paraíba, patrocinada pelos governos municipal e estadual e apoiada pela Universidade Federal local. A exposição chamou-se Engenhos e Senzalas. É uma peça de ficção histórica com fotografias encenadas como uma fotonovela, inspiradas na obra de Freire. O próprio sociólogo, então com 82 anos, escreve um prefácio para o volume em que exalta a contribuição do fotógrafo, então professor de fotografia publicitária na universidade,
por ter logrado interpretação artística de uma história íntima do Brasil. Estou citando Gilberto Freire aqui. Sua imaginação romântica, belamente avivada pelo mais belo dos realismos, havia magistralmente despido equivalentes de sinhazinhas e mucamas e as apresentado em várias posturas de completa e nada pornográfica nudez. Graças à imaginação do fotógrafo, prossegue Freire, os brasileiros poderiam ver suas avós, bisavós e tetravós na pura beleza de suas formas também naturais, que só viram em álbum de família revestidas de litúrgicos trajes vitorianos. Vale a pena mostrar algo desse trabalho. Aqui está... aqui é a Casa Grande, né? Aqui está a Casa Grande, por exemplo. Muito parecida com aquela da capa do livro, povoada por jovens galantes que se encontraram à tarde para tomar café na varanda. Na hora do jantar, o priápico proprietário não pode esperar pelo fim da refeição para despir sua esposa. Já o filho mais velho, futuro senhor daquelas terras, encontra-se com sua escrava favorita, com quem se diverte no quarto. No dia seguinte, é a própria senhora quem se faz banhar por suas mucamas, porque tem um encontro secreto com o amante, enquanto o marido foi à cidade. Esse, por sua vez, faz da fiscalização do trabalho dos cativos apenas um pretexto para encontrar-se com sua amante negra. Na senzala, concebida como um harém, as escravas já estão despidas e ele pode ter um encontro romântico com o objeto maior de seus desejos. Subitamente comecei a entender o que havia se passado. A senzala não havia desaparecido, havia sido ocupada pelas fantasias da Casa Grande. A economia agrária havia sucumbido à economia do desejo. Nada mais próprio, portanto, que a senzala sumisse da capa do livro, né? Mas um sintagma tão poderoso não se desvanece assim tão facilmente. Tendo adquirido uma nova conotação, pode ocorrer em circunstâncias antes inimagináveis. Em Arraial da Ajuda, no litoral da Bahia, por exemplo, há uma pousada chamada Casa Grande Senzala. Alguém se hospedaria lá? Certamente, mas apenas na Casa Grande. No site do empreendimento, uma fotografia mostra um dos quartos do hotel. As cadeiras e a cama, com dossel e mosquiteiro de renda, remetem a um ambiente tradicional e luxuoso. Mas e a senzala? Onde teria ido parar? Uma pequena gravura na parede do quarto tanto alude como desloca a referência à escravidão, pois reproduz uma cena da servidão no Egito Antigo. Uma vez que todos os hóspedes agora habitam a Casa Grande, qual a parte da senzala nesse pacote turístico? A resposta é fácil, são os restaurantes. Na cidade histórica de Paraty, em 2012, surgiu uma tal Senzala Churrascaria Rodízio. Eu não trouxe a foto, eu tenho, mas não trouxe, esqueci. Mas esse não foi o primeiro, nem será o último. Uma pesquisa simples na internet revelará dezenas de restaurantes com esse nome espalhados pelo Brasil. Eu estive agora em Londres e inaugurou lá uma creperie senzala de um brasileiro que serve crepes franceses. O significante deslizou de tal maneira que ninguém realmente se ofende ao ser convidado para ir comer na senzala. Ao contrário, aceita-se imediatamente o convite na certeza de que vai se usufruir dos melhores e mais refinados sabores. Toda a imagem é um sintoma. Em Recife, cidade natal de Gilberto Freire, a nova configuração desses termos alcançou sua expressão mais dramática. Diante da imponente residência em que viveu o sociólogo, no bairro de Apicucos, hoje transformado em museu em sua honra, inaugurou-se um motel chamado Senzala. O slogan de lançamento não desperdiçava a piada. Visite a Casa Grande e divirta-se na Senzala. Os herdeiros de Freire conseguiram que a publicidade fosse retirada, mas o motel vingou e é um sucesso na cidade. No outdoor que anuncia as suítes Sadô, podemos ler: aqui você vai para a chibata. Assim como sucede com os restaurantes, o motel Senzala de Recife também não é o único. Em Porto Alegre, cidade situada em uma região do país em que não houve cultivo de cana, nem Casa Grande, tal como descritas por Freire, há outro, né? Na propaganda desse motel na internet, já não há mais qualquer vestígio de mestiçagem. É um local de encontro para casais brancos. Mas, curiosamente, as referências diretas ao martírio dos escravos são ainda mais explícitas. Na suíte Pelourinho, por exemplo, o poste em que eram amarrados e torturados os escravos promete agora os mais intensos prazeres. Você acha que é piada? Não tem piada, não, cara. É sério. A conversão imaginária da senzala dos escravos em lugar de delícias
tanto culinárias como eróticas, não apenas esmaece e torna cada vez mais remotas as imagens da escravidão no Brasil, como principalmente manifesta o desejo atual, sexual, mas não só, de pertencermos todos à Casa Grande. Mas, como estamos cansados de saber, nada desaparece completamente da memória. E como Freud nos ensinou, o recalcado sempre retorna. A aparição súbita do negro é um susto, uma assombração, revestindo de comicidade o pânico social que a classe média urbana brasileira herdou dos antigos estamentos senhoriais. No filme 1922, A Exposição da Independência, documentário de Silvino Santos, rodado na grande exposição que comemorou o Rio de Janeiro, o centenário da independência do Brasil, um jovem negro emerge subitamente de um grande vaso de barro. É a repentina aparição do negro que, qual fantasma, atravessa a membrana do presente, como na fotografia do estivador do Porto do Sal, em Belém, de Luiz Braga. Aparições como essas ocorrem inúmeras vezes na iconografia brasileira, em particular no cinema. A sequência do nascimento de Macunaíma no filme de Joaquim Pedro de Andrade, de 68, também encontra sua versão fotográfica na conhecida série de Rogério Reis sobre o Carnaval no Rio de Janeiro. Nesse sentido, o fantasma do negro da senzala não está propriamente invisível, nem mesmo entre os estratos superiores da cidade brasileira moderna, mas submerso. É disso que nos dão testemunho essas duas fotografias feitas nos anos 50, com 50 anos de intervalo. A primeira é um registro documental de Marcel Gautreau, de um minador no Pará, em 1950, e a segunda, o retrato alegórico feito por Pedro Dravi, em 2005, do morador de uma região de Minas Gerais, em via de ser inundada pela construção de uma represa. Banido do imaginário Casa Grande dominante, esse fantasma retorna na fotografia de variadas maneiras, mas é na condição de sombra que é convocado com mais frequência. Em uma fotografia de Walter Firmo, estado de sítio, tomada em 77, ainda sob a ditadura militar, os policiais correm pelas ruas de um bairro da periferia do Rio de Janeiro, diante das sombras dos moradores, em que sua maioria crianças e jovens. São todos negros? Qualquer brasileiro habituado a ler os sinais distintivos de classe e raça responderia que sim. Pertencem a um segmento da população que permanecia à sombra, não apenas em função das condições sociais em que vivia, mas por raramente ocupar o papel de protagonista na história nacional. Em minha opinião, no entanto, não existe imagem mais emblemática do caráter sombrio da falta de protagonismo político da população negra brasileira que uma fotografia de Walter Firmo, tirada... É isso mesmo. Tirada durante as manifestações estudantis contra a ditadura militar, no Rio de Janeiro, em 68. Indiferente aos estudantes, vigiados à distância pelo militar armado de fuzil e baioneta, um trabalhador dos jardins públicos da cidade descansa após o almoço. Há uma parte submersa da senzala, um resto que não se deixou consumir inteiramente no fogo da mercadoria. Um resto deixado pelo excesso de horror, pela parte inominável do horror que as paredes da senzala não logravam ocultar. Na fotografia, esse resto costuma se manifestar na forma da ironia, em Firmo, da comicidade, em Rogério Reis, ou da alegoria, em Pedro Davi. Mas, às vezes, o recalcado retorna de forma violenta. A sombra da escravidão vem à luz, provocando escândalo e consternação. Comoções mais ou menos passageiras, mas que imprimem suas imagens de forma duradoura na memória coletiva. Foi o caso da fotografia vencedora do Prêmio S, em 83. Luiz Morier acompanhava a ação da polícia em uma favela do Rio de Janeiro. Naquele dia, o número de prisões foi tão grande que faltaram algemas. Um policial conseguiu uma corda e os presos foram conduzidos amarrados um ao outro. Morier intitulou sua foto Todos Negros, e não houve quem não relacionasse a ação dos policiais aos chamados capitães do mato, agentes que, no tempo do Império, eram encarregados de recapturar os escravos fugidos. Tal semelhança foi, claro, o motivo do prêmio. Uma imagem adormecida, latente, que se materializa, em igual medida, nos gestos dos policiais, nas lentes do fotógrafo e na memória dos leitores de jornal. À primeira vista, a indignação do público parece dizer respeito à brutalidade policial, mas é a naturalidade da ação que verdadeiramente choca. Isso é, o modo como naturalmente coloca-se em ato, no presente, as imagens que a história nos acostumou a ver como passadas. Que os presos sejam tratados com desrespeito é menos motivo de revolta, creio eu, que a ação dos policiais ao reencarnar em corpos vivos a imagem morta. Mais recentemente, em fevereiro de 2014, uma fotografia similar invadiu a mídia. Um adolescente suspeito de furtos foi capturado e espancado secretamente por um grupo de moradores em um bairro de classe média do Rio de Janeiro.
Depois foi deixado preso a um poste com uma tranca de bicicleta em torno do pescoço. A associação fez-se imediatamente. A nudez e os ferros que o prendiam a um poste em uma via pública atualizavam os castigos corporais a que eram submetidos os escravos fujões e desobedientes. Essa fotografia, de modo ainda mais evidente que a anterior, já existia muito antes de ter sido feita. Estranho o destino da senzala. Sua imagem, desaparecida da capa do livro, parecia ter se dissolvido no tempo, mas fora, na verdade, deglutida pelas fantasias da Casa Grande. Transformou-se nesse lugar imaginário, onde podemos realizar nossos desejos, na morada das nossas ilusões senhoriais. Quem ainda se surpreenderia com a inauguração de um Senzala Shopping Center? No entanto, quanto mais a Casa Grande que habita em nós der livre curso à onipotência imaginária de seus desejos, desejos que, afinal, jamais serão plenamente satisfeitos, mais real e violento será o retorno das imagens de sofrimento que concordamos em soterrar. Violência real de imagens perdidas em busca de novos corpos para reencarnar. A imagem da escravidão foi banida da capa da última edição do livro de Freire, porque o restaurante e o motel são as novas faces da senzala. Onde antes havia dualidade e tensão, agora há unidade e promessa de gozo. Da senzala histórica, restaram apenas as assombrações. Almas desabrigadas, fantasmas sem teto, que voltarão sempre a nos assediar, dramática e dolorosamente, como um menino nu acorrentado a um poste.